assim, a ideia dessa conversa de hoje é manter a transparência de sempre, né, Alan? Sempre a gente fica tendo notícias indiretas pela mídia, mas a gente está acompanhando. Sempre que você passa o boletim Covid no grupo, eu repasso para todos, para acompanhar a situação real, né? E nessa segunda onda aí, eu acho que foi uma boa ideia a gente voltar a conversar com o grupo inteiro, né, da medicina respiratória, também deixando a informação disponível, né, na plataforma de EAD da instituição, né? E ninguém melhor para falar sobre o problema do que vocês dois, né? Alan Neves, que é o nosso gestor de prática médica, infectologista do hospital, e Marcel Albuquerque, coordenador da pneumologia, que vem liderando aí, essa dupla vem liderando aí a guerra contra o Covid. Eu estava aqui antes da gente começar agradecendo pessoalmente aí a assistência que ele está dando à mãe de um grande amigo que está aí internada, e é certamente a história de muitas pessoas que estão passando aí pelo hospital, né? Então, eu vou passar a palavra aqui, a coordenação da reunião, para Marcel, que vai conduzir a discussão sobre a situação atual da Covid no nosso hospital, no Hospital Cardiopulmonar. Eu agradeço aí a presença de todos, em especial dos colegas que vão discutir o assunto. Obrigado aí, viu, gente? Obrigado, Ricardo, pela apresentação. A gente realmente, depois de um período muito cansativo, começa a reviver as coisas e os desafios em momentos diferentes, né? E acho que isso que a Alan vai falar um pouco sobre o momento inicial da pandemia, como a gente se comportou, como o hospital se comportou, como a população se comportou, e o momento atual, como as coisas vão ocorrendo. Então, assim, várias coisas são diferentes, algumas coisas são piores, ou difícil falar pior, né? Ou melhor, mas a gente vai falar dos nossos desafios. A Alan vai fazer essa apresentação e depois a gente abre aqui para discussão. Alan? Alan, tá me ouvindo? Poxa. Alan? Estou de volta. Pronto. Conexão do hospital. Obrigado pelo convite, então, Ricardo, Marcel. Acho que é bom a gente ter esse momento para conversar um pouquinho e mostrar os dados, como estamos evoluindo. Ricardo, você chegou a me provocar para falar alguma coisa mais teórica, um pouquinho sobre curvas epidêmicas, segundo as fases, ver essa parte teórica. Eu vou ficar devendo, né? Como a gente conversou ali um pouco antes, pelo tempo meio corrido. Eu vou apresentar mais os dados mesmo, um pouco do cenário fora e o cenário interno do cardiopulmonar. E a gente pode abrir para discussão, né? Para falar um pouquinho sobre perspectivas, sobre o que for pertinente, né? Vacinas, quadro clínico, o que a gente achar que puder conversar. Então, eu vou compartilhar com vocês esses slides que eu preparei. Estamos? Sim? Estamos sim. Então, pessoal, vamos lá. Queria começar só para mostrar um pouco, então, sobre o cenário mundial. Esses dados aqui vão até o dia 8 de dezembro, se não me engano. Dá para ver bem a curva epidêmica no mundo inteiro, de como vem casos novos a cada dia. Lembro daquele comecinho que teve lá na China, aquela curva enorme, com 82 mil pacientes, e que hoje é um nada, baseado na curva que é hoje em dia, assim como a curva de morte, né? Então, com mais quase 67 milhões de casos. Essa situação atual no mundo, mas é interessante ver como, obviamente, é muito heterogêneo, continentes, países, e o comportamento é diferente, e isso impacta na curva epidêmica. Então, a gente vê lá na China, então, como foi lá no comecinho, e depois que ela ganhou, primeiramente, a Europa. Então, a gente vê aqui a Itália, a Espanha, a Inglaterra.
Então, a Europa foi responsável por uma segunda onda pela disseminação do Covid, e aí foi que os Estados Unidos, as Américas, aí Estados Unidos e Brasil, mas principalmente Estados Unidos, foram responsáveis pela maior parte dos números seguidos. Teve uma segunda fase, que foi a fase americana, né, e a Europa conseguiu controlar, foi controlando a sua primeira onda, e aí a Índia começou a ter bastante casos. Hoje a Índia é o segundo maior país com número absolutos, então vem essa curva aqui, mas sempre a América, até então, mantendo a responsabilidade por direcionar a curva epidêmica no mundo inteiro. E aí veio setembro, a partir de setembro começou a segunda onda europeia, então a Europa responsabilidade pela manutenção da curva epidêmica no mundo inteiro, né, a segunda onda europeia, e até que ela começou a declinar. Então, alguns países da Europa já estão na fase de regressão da segunda onda, e aí a América voltou de novo a retomar a responsabilidade pela maior parte do número de casos, e na Índia a gente começa a ver aí uma queda, uma tendência à queda. Então, a gente consegue entender um pouquinho mais aquela curva lá anterior, a curva epidêmica do mundo inteiro, mas você pode decompor em diferentes movimentos aí dos continentes, né? Então, é mais ou menos uma análise aí muito rápida do que vem acontecendo de acordo com os continentes. Então, aqui a gente vê a curva real por cada continente, a gente pode perceber exatamente isso que eu falei para vocês, daquele momento das Américas, e aí aqui veio a Europa, e depois a América retomando com uma responsabilidade pela maior parte dos casos. A gente tem uma da curva europeia. Olha o que é a segunda curva da Europa em comparação com a primeira. De fato, é realmente algo muito maior, mas a gente percebe que a segunda onda parece em fase de regressão. Então dá para perceber com mais detalhes. Aqui nós temos um rápido panorama dos 9 países com maior número absoluto. Então, o maior número absoluto não é um índice relativizado por quantidade de casos por 100 mil habitantes. E aí a gente percebe que, como eu falei para vocês, os três, Índia é o segundo país, Estados Unidos, seguido de Brasil. O interessante dessa curva é que é uma curva realmente com o tempo cronológico respeitado, né? Naquela curva onde eles iniciam a partir do número de casos. Então, a gente vê como é que foi a tendência em cada um desses países, e a gente olha, de fato, novamente na Europa, como a segunda onda, ela vem, parece que em regressão, e como ela é muito maior do que a primeira onda, né? Como a gente pode ver aqui na Espanha, na Inglaterra ou na França, né? A segunda onda em relação à primeira. Na Itália, a mesma coisa, né? E no Brasil, a gente segue aqui, a gente não teve... no Brasil, a gente percebe que a gente não teve aquele vale que a gente percebeu, aquele período de trégua que teve na Europa, né? A Europa teve um período de trégua de 3 meses. No Brasil, a gente houve realmente uma fase de regressão bem caracterizada, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas ela não foi um vale tão profundo como foi o período de trégua entre fases, né? Que a gente viu na Europa, né? Aqui a gente vê com um pouquinho mais de detalhe Itália, Espanha e Estados Unidos, só para vocês verem realmente o que eu acabei de comentar para vocês. A segunda onda muito maior do que a primeira, né? E o período de paz, em torno de 3 meses, aí, cada país, algo em torno de 3 meses de um período de paz, que a gente não viu tão grande assim no Brasil, né? Então a gente vê aqui realmente que teve. E os Estados Unidos com aquele comportamento bifásico, né? Então teve aqui quando ele direcionou a epidemia no mundo inteiro, e agora retomando o direcionamento na epidemia no mundo inteiro. E no Brasil? No Brasil, à esquerda, nós temos a curva de número de casos novos por dia, e à direita, o número de óbitos. E aí, aquilo que eu falei para vocês, a gente teve essa primeira fase a fase de progressão, tivemos um pico platô muito breve, um pico platô, praticamente um pico mesmo, e uma fase de regressão, mas que logo depois a fase de regressão foi emendada com a nova fase de progressão, e a gente não teve aquele decréscimo tão intenso e prolongado por 3 meses como a gente viu na Europa, né? Então, foi isso que vem acontecendo no Brasil, e uma curva semelhante para óbitos. Então, esse é o número, esse dado está atualizado até agora há pouco, dia 10/12, então o número de casos novos ontem foram 53 mil, com a média móvel de 40 mil casos, ou seja, nos últimos 14 dias, a média foi de 40 mil casos por dia. Então, é aí onde estamos no cenário atual no Brasil. Em Salvador, a curva de Salvador sempre teve essa característica mais achatada. Então, assim, se você pega a Bahia, você vai ver que a Bahia tem uma curva muito parecida com o Brasil.
mas Salvador, em particular, sempre teve essa característica de uma curva um pouquinho mais achatada, com as movimentações mais discretas. Então, você consegue identificar uma fase de pico platô mais estável e duradouro, né, uma fase de regressão, e agora menos nitidamente, mas a gente consegue ver a tendência aqui para ascensão. Isso não é muito que a gente vê nos hospitais, a gente vê os hospitais, na verdade, cheios, né, e os relatos de hospitais cheios, e principalmente aí hospitais privados. Eu acho que tem explicações para isso. Uma explicação é que, na verdade, muitos hospitais ainda o PCR pode ser feito no LACEN, que pode demorar para sair o resultado, isso demora para fechar o caso, para fechar a notificação, para ser reportado à Secretaria de Saúde, para que isso vire estatística no gráfico. Então, por isso, às vezes, o hospital pode estar cheio, mas os pacientes só serão computados um pouquinho mais para frente, né? Então, pode ser uma justificativa para isso. Mas a gente vê que em Salvador, os hospitais privados estão... o relato que a gente está é que os hospitais estão cheios, né? E ainda mais porque eles desmobilizaram os leitos Covid, né? Como todos nós desmobilizamos os leitos Covid após a primeira onda. Essa é a realidade, então, do cardiopulmão. O que está acontecendo, né, na comunidade. Então, aqui estão os atendimentos na unidade de emergência do cardiopulmonar. Eu estou recebendo uma mensagem aqui de que minha conexão está instável. Então, deixa eu só desligar minha câmera aqui para ver se melhora. O áudio falhou um pouquinho ali, Alan. Pronto. Mas... Vocês estão me ouvindo agora? Pronto. Sim, sim. Eu desliguei minha câmera para ver se melhora. Porque eu recebi uma mensagem aqui, de fato, que a conexão estava instável. Acho que o sinal aqui no hospital está ruim. Mas eu estava falando que a unidade de emergência é um espelho do que acontece lá fora na comunidade. Então, aqui tem os dados da emergência da cardiopulmonar de fevereiro a dezembro. E a gente vê claramente, então, as duas fases da epidemia, né? Então, a gente vê que o período pré-epidemia, em cinza, preto, que são os pacientes normais, sem suspeita de Covid, em amarelo, a curva dos pacientes com suspeita de Covid. Então, temos o período pré-epidemia, seguido de um período um período já a partir de março, né, quando começou a aumentar o número de casos, e a gente vê que desabou, né, o número de pacientes sem suspeita de Covid, e o número de pacientes com suspeita de Covid representava aí 40% do movimento, e essa proporção foi aumentando cada vez mais. Então, cada vez mais o número de atendimento de emergência era vinculado ao aumento do número de pacientes com suspeita de Covid, e a gente tem aqui em junho, foi nosso pico, né, o nosso pico da epidemia em Salvador e no cardiopulmonar, e aí vimos com a fase de regressão, ficamos então aqui no nosso vale por algum tempo, que foi o mês de setembro, o vale, e a gente começou até um pouquinho a aumentar o número de atendimentos não Covid, tinha uma média aí de em torno de mais de 100 por dia, mas assim, a recuperação nunca que foi. As pessoas realmente não criaram confiança de vir para a unidade de emergência, sempre ficando aí em torno de 60% do movimento habitual. E aí até que a gente, mesmo ainda sem recuperar a emergência, o movimento normal no Covid, a gente começa a emendar com a segunda fase, né? E a gente percebe que há um aumento do número de atendimentos às custas de pacientes com suspeita de Covid, né? Então a gente vê realmente o que aconteceu, o que vem acontecendo na cidade, né? O período pré-epidemia, o período epidêmico início fase 1, com o período de regressão e o vale, e ainda assim não havendo recuperação do número de atendimentos normais, e agora o recrudescimento da epidemia. Nós vimos atendendo aqui, então a gente tem esse geolocalização, aqui reflete o localização dos pacientes que são atendidos na emergência do cardiopulmonar, então está uma distribuição pela península de Salvador, mas também por regiões metropolitanas, com a concentração aqui de pacientes mais da Pituba, ou até aqui mesmo do distrito Barra, onde na Rio Vermelho, né, que é o distrito sanitário que a gente reporta. Essa é a distribuição de faixa etária de atendimento dos pacientes com suspeita de Covid, com a maior parte se concentrando aqui na população até um pouco mais jovem, isso é suspeita, não é internamento. Então, tivemos aqui, até agora, quase 1.700 casos confirmados, gerando 462 internações, 173 passagens em UTI.
Temos aqui o nosso perfil de comorbidades, a maior parte aqui está com hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, pneumopatias, doença renal crônica, neoplasia e imunossupressão. São os fatores de risco para os pacientes com COVID confirmada, diagnosticada aqui no cardiopulmonar, uma distribuição relativamente igualitária entre os sexos, e aqui são a distribuição por faixa etária de casos confirmados, né? Lá eram casos suspeitos apenas. Essa aqui é uma curva interessante, que são o número de pacientes internados. Então, esse é o número de pacientes internados no cardiopulmonar desde maio, é uma série histórica que vai de maio, ela não vai lá desde o início de março da epidemia, ela começa aqui a partir de maio, então ela tem uma curva aqui para a esquerda ainda, que não está representada, e ela é feita baseada no censo manual às 6 horas da manhã. Então, todo dia às 6 horas da manhã eu vou lá, vejo o número de pacientes confirmados, suspeito e alimento essa curva. Então, dá para ver, então, que a gente teve o pico aqui, como eu falei para vocês, em junho, tá certo? O nosso pico de pacientes internados com suspeita diagnóstico de COVID foi 62, às 6 horas da manhã. Possível que tenha batido um pouco mais aí em outro horário, mas tendo como base esse horário foi o nosso pico. E a gente veio seguindo, então, na fase de regressão progressiva e lenta. A gente alcançou aí um vale em setembro, quando a gente chegou até ter um paciente internado apenas. Chegamos a ficar muito tempo sem nenhum paciente de UTI. Chegamos a ficar alguns dias com apenas 2 pacientes internados. E aí viemos a nossa fase de, novamente, nova progressão, não uma progressão acelerada, mas uma progressão menos inclinada, e até que a gente começou agora a ter um aumento mais substancial de pacientes. Essa semana, a nossa mediana é de 22 pacientes internados por dia, chegando a bater 25, e o mínimo de 20. Então, a gente ficou entre 20 e 25, com a mediana de 22 pacientes internados com COVID. Então, se a gente for ver aqui, dá para dividir 2 períodos, o período de março até setembro e um período de outubro, novembro e esse comecinho de dezembro. Então, a gente pode dividir mais ou menos nesses 2 períodos, março a setembro, nossa, entre aspas, primeira onda e nossa segunda onda, né? E aí, pegando a análise desses casos, eu consegui aqui dados de 1.646 pacientes. No primeiro período foram 1.086 casos, no segundo período 560 casos. Se a gente dividir esse número de casos pelo número de dias de cada período, são 5,5 casos diagnosticados por dia no primeiro, 8 diagnósticos por dia no segundo. Aqui gerou 241 internações e aqui gerou 98 internações. Foram 1,2 internação por dia no primeiro período, 1,4 internação por dia no segundo período. A gente vê aqui com a média, realmente a média é mais jovem no segundo período, e o tempo médio de permanência é muito diferente. Marcel depois pode discutir muito bem isso, né? É uma percepção muito clara que no começo desse segundo período, no começo dessa segunda onda, tinha muito mais pacientes jovens e muito mais pacientes de unidade aberta. Era muito gritante, era muito diferente em relação à primeira onda. A gente tinha muito pouco paciente de UTI COVID. Agora mais posterior, nessa segunda fase, a gente começou a ter mais pacientes de UTI e menos pacientes de apartamento. Começou a igualar ao que a gente viu na primeira onda. Então, a gente teve um início de segunda onda muito atípico, né? Muito mais paciente jovem, muito mais paciente de apartamento, muito mais paciente internado precocemente. E uma pressão muito mais grande também dos familiares e dos pacientes pré-internados. Então, acho que o Marcelo também pode conversar isso. Tirando outra base de dados, então por isso que eu coloquei aqui diferente, porque esse é outro banco de dados e é um dado imperfeito ainda. Na primeira onda, a gente teve 40% dos pacientes que tiveram alta passaram por TI. Esse aqui é o número de internações de UTI em relação às altas. Então, 40% dos pacientes que tiveram alta, 40% deles passaram por TI. Agora, a nossa taxa está em 10, mas isso aqui é muito subnotificado ainda, porque aqui só conta a partir da alta, e tem muito paciente nosso em UTI ainda, então que não contou aqui. Então, ainda esse número aqui está subnotificado. Existe uma diferença, de fato, a primeira onda tinha mais pacientes de UTI, mas, como eu disse, agora a gente está retomando no movimento mais parecido com a primeira onda. Com a primeira onda. Então, lembrando que quando a gente estava aqui, antes até mesmo do Vale, né, quando a gente estava vendo nesse decréscimo aqui, a gente fez um plano de retomada, né? Poxa, vamos retomar agora o hospital não Covid, né? Vamos retomar os procedimentos eletivos,
retomar os programas assistenciais, protocolos gerenciais, tudo que a gente fazia antes, né? Mas nesse plano de retomada, a gente tinha premissas, e dessas premissas, a gente sempre tinha o pé atrás, que era manter a capacidade de acionamento rápido de leitos COVID. Então, a gente sempre pensou assim, vamos retomar, está na hora de retomar, vamos voltar ao habitual, mas vamos ficar sempre com o pé atrás, porque se tiver a segunda onda, a gente tem que voltar tudo de novo. Então, essa sempre foi uma das premissas fundamentais do plano de retomada, de remobilizar aquilo que a gente mobilizou. E é isso que a gente vem fazendo. Então, lembra que lá na primeira onda, o hospital COVID, que é esse vermelhinho aqui, era muito maior que o não COVID, que é o azul. A gente chegou até por um período, 4 UTIs COVID, né? Então, o hospital COVID era muito maior que o não COVID. No Vale, né, em setembro, o hospital COVID ficou muito pequeno, né? Na verdade, essas duas unidades aqui é no 6º andar, a UTI e a unidade de apartamento. Então, basicamente, a gente ficou com uma única unidade de COVID de internação. Então, ficou muito pequeno. E agora, com essa segunda onda, a gente mobilizou rapidamente tudo de novo, né? Readaptando a nossa demanda, a nossa capacidade conforme a demanda. Então, a gente aumentou as unidades COVID, né? E a gente diminuiu as unidades não COVID, né? Agora, como a gente viu que o número de pacientes de UTI COVID aumentou, a gente abriu uma segunda UTI COVID, e como o número de pacientes em apartamento diminuiu, a gente fechou a 8A, quer dizer, transformou a 8A em não COVID. A gente vem modulando isso muito rápido, claro que dentro de um protocolo de segurança, higiene terminal e tudo mais. Então, a gente vem modulando isso conforme for a demanda por leitos COVID e não COVID, para que a gente consiga atender as duas demandas. Ao contrário da primeira onda, onde a gente ouviu uma queda em lise da demanda por leitos não COVID, procedimentos eletivos, etc., no começo dessa segunda fase e até o momento, a gente vê um movimento cirúrgico eletivo muito grande ainda, a gente vê uma pressão por leitos no COVID muito grande ainda. Então, a gente está constantemente analisando esse cenário para nos adaptar. E a gente pretende manter as mesmas ações do plano, do nosso plano, né? Então, lembra que a gente sempre trabalhou com o conceito de 2 hospitais em um só. A nossa capacidade de testagem, eu diria que é ímpar em Salvador. A gente consegue fazer boa parte dos PCRs aqui mesmo. Estamos ampliando essa capacidade de testagem com o teste rápido para antígeno também. Estamos ampliando com um novo aparelho para PCR e validando um terceiro aparelho, que é o ID Now, que em casos positivos pode ficar pronto até 5 minutos. Então, sempre tem sido um grande diferencial nosso ter resultado rápido. E se vocês forem ver naquele boletim, isso é muito interessante, porque praticamente a gente não tem caso suspeito. A gente só tem caso confirmado, confirmado, confirmado ou descartado. Então, é muito diferente, porque o nosso PCR sai muito rápido, em questão de minutos. Então, a gente consegue confirmar ou descartar muito rápido. Isso é refletido naquele boletim diário que eu passo para vocês, que vocês podem observar que é mínimo o número de pacientes suspeitos internados. Tirando 2 dias atrás, na verdade, praticamente não tinha pacientes suspeitos mais internados há muito tempo. Então, a gente pretende manter essa capacidade, não manter, mas, na verdade, ampliar essa capacidade de testagem. A gente segue monitorizando o consumo de medicamentos e consumo de EPIs, para que não falte. Então, toda sexta-feira, hoje eu estava lá agora no comitê de fretamento, a gente estava vendo suprimentos, farmácia, gerenciando o estoque, comparando com o consumo, com a média de consumo, garantindo o mínimo de estoque de 3 meses, para que nunca que falte bloqueador neuromuscular, droga vasoativa, a máscara cirúrgica, a máscara PFF2. Então, isso continua, essa ação é contínua. Alan, eu não estou te ouvindo. Alguém mais não está ouvindo, Alan? Eu também fiquei sem áudio dele agora. Tá. Deixa eu ver se há algo na conexão dele. A gente segue rastreando os integrantes. Peço para vocês que continuem usando o passaporte. Alan, seu áudio falhou um pouquinho. Se você puder retomar. Ok, está dando uma mensagem aqui de que a conexão está instável. Você pode dizer até que parte, moça? Você estava falando do bloqueador neuromuscular dos sedativos do medicamento. Nossa Senhora!
Eu falei que a gente, então, continua monitorando constantemente e sempre discutindo toda sexta-feira os EPIs e os medicamentos para que não falte o bloqueador neuromuscular, para que não falte droga vasoativa, para que não falte antimicrobiano, Clexane, insumos como máscara, então, PFF2, máscara cirúrgica. A gente continua, então, gerenciando nossos fluxos, estabelecendo nossos fluxos para que eles fiquem separados. Nós continuamos, então, temos esse painel que eu mostrei para vocês antes, que é em tempo, a cada 5 minutos atualizado, a gente consegue gerenciar nossa demanda para melhorar nossa capacidade com esses dados praticamente em tempo real. A gente tem nosso ícone lá, né, de COVID, no desktop de cada computador, onde vocês podem ter acesso a todos os protocolos. A gente está atualizando esses protocolos, estamos fazendo uma força-tarefa aí para atualizar os protocolos, porque tiveram algumas mudanças em relação à COVID. Inclusive, o protocolo de EPI a gente está mudando, readaptando, né, conforme as novas evidências. A gente continua estimulando as pessoas para que preencham, né, tenham esse tempinho de manhã para pensar, eu estou ou não estou com sintomas. Se tiver, preencha o passaporte para que a gente possa saber e entrar em contato com vocês para oferecer a testagem. A gente continua testando agressivamente os integrantes que tiveram contato de alto risco, estimulando os integrantes a terem hábitos estratégias preventivas. Então, tudo isso a gente pretende continuar. Certo, pessoal? E o serviço de telemedicina a gente pretende ampliar. Veio para ficar, então aproveitar que veio e para continuar mesmo. Era isso que eu queria falar com vocês. Agradeço a atenção, Marcel, Ricardo. Então, acho que eu abro aí para vocês, se quiserem fazer algum comentário, e o pessoal também. Excelente, Alan. Acho que assim mostra muito claramente a situação que a gente está vivendo agora, as dificuldades que a gente está vivendo. Eu peguei um número aqui, Alan, que você colocou ali do atendimento da emergência, dos sintomáticos respiratórios. Na verdade, nesse momento, a gente está atendendo o maior número de sintomáticos respiratórios. Nem no pico a emergência atendeu tanto paciente quanto está atendendo atualmente, né? De sintomático respiratório. E o hospital em pleno funcionamento, centro cirúrgico cheio, internamentos de outras especialidades continuando ocorrendo da mesma forma, e é algo que era até atípico nesse período do ano, né? Então, nesse período do ano, as pessoas já começavam a reduzir esse tipo de atendimentos eletivos, e exatamente por causa da Covid, isso não está reduzindo. Então, assim, a gente gera essa questão dessa dificuldade de gerir o hospital nesse momento. Aquele comentário que você fez, você quer comentar, falar alguma coisa? Não, pode falar. Tá. Aquele comentário que você fez da forma como o paciente está chegando, passagem de UTI, realmente, a gente, inclusive, foi muito mais permissivo para internar o paciente, né? Então, chegava pacientes que antes, no momento de auge de pandemia, sem leito, a gente acabava até orientando um atendimento, um acompanhamento ambulatorial. No momento que estava, entre aspas, um pouco mais folgado para a gente acabou internando mais pacientes menos graves, né? Mas até essa característica realmente de vir mais paciente jovem, de vir paciente com uma apresentação mais atípica, aquele paciente que piorando após o 14º dia, necessidade de oxigênio suplementar no 18º dia, paciente que não vinha, retorno de febre após o 15º dia. Então, quadros mais atípicos, né? Influência do uso de corticoide de forma precoce, influência de... A gente acaba não tendo como afirmar, mas que realmente esse momento atual está diferente do momento que a gente viveu anteriormente, sem dúvida, sem dúvida. Mas, assim, eu sempre, quando aproveito esse momento para agradecer a equipe, né? Rafa está aqui com a gente, mas não só Rafa, como Dani, como Silvia, como Ana, pela dificuldade, a equipe da Infecto, né? Que também está apoiando a gente, pela dificuldade da gente conseguir dar um suporte a casos complexos, a famílias e pacientes extremamente ansiosos e que precisam ter aquele suporte adequado. Que a mínima... simplesmente pela falta de informação, porque eventualmente não consegue vir, não pode ter acompanhante, etc. e tal, pode gerar ruídos e dificulta realmente muito o trabalho. E a equipe sempre ali se dedicando, sempre tentando realmente fazer esse trabalho. E isso é muito difícil, isso é muito desgastante, mas agradeço sempre o apoio que tenho, tanto da gestão, quanto realmente da equipe que está lá, junto comigo, vendo esses pacientes ali na linha de frente.
né? Quero abrir aqui para perguntas, comentários. Eu vi aqui que Samira botou, né? Falar um pouco sobre reinfecção. Você vai me ajudar aí, Marcelo, nessa pergunta. Samira, a gente tem visto casos suspeitos de reinfecção, de fato, e eu vou chamar caso suspeito aqui de uma pessoa que teve diagnóstico de Covid e 3 meses após, eu vou colocar esse ponto de corte aqui, 90 dias após, ele teve novos sintomas compatíveis com Covid e o PCR foi positivo. Essa é uma definição de caso utilizada pelo município, acho que pela Anvisa e também pela OPAS, né, pela Pan-Americana. E sim, a gente tem visto esses casos suspeitos, em profissionais de saúde, inclusive. Eu estou dizendo suspeito, porque para ser confirmado até então, a gente tem que genotipar os 2 vírus, né? O pré e o pós, para ver se são linhagens diferentes, para ver realmente que são genótipos diferentes, para realmente fechar. Mas a gente tem visto vários casos suspeitos de reinfecção, em profissionais de saúde, inclusive. Eu não vou te passar aqui o número exato de quanto a gente viu profissionais de saúde, não vou saber de cabeça, mas tivemos, inclusive, colegas. Agora, nós não tivemos aqui ainda readmissões, Marcelo pode me confirmar isso, né? Eu sei de outros hospitais que tiveram, e tem relatos de casos de infecções graves após infecção moderada, e é um grande debate aí se a infecção, eu acho que até é uma discussão diferente, se a segunda infecção pode ser mais grave do que a primeira. Mas é isso, então a gente tem visto sim, agora, frente a um universo de mais de 60 milhões de casos, alguns relatos ainda é muito pouco, claro que à medida que o tempo for passando e a imunidade coletiva for decaindo e o vírus for mutando, isso é uma possibilidade, não é nenhum vírus da influenza, que é aquele vírus, né, protótipo que faz algo muito rápido, mas essa é uma possibilidade. Sobre segunda infecção ser mais grave que a primeira, o normal, o mais comum é que a segunda seja mais leve que a primeira. Esse é geralmente que a gente vê em relação a doenças infecciosas. Mas existem algumas exceções, como dengue, né? Por exemplo, onde a segunda infecção pode ser mais grave do que a primeira, porque tem aquela teoria, né, a teoria de Halsted, né? Então, e aí poderia ser o Covid, poderia ser uma dessas exceções até então. Mas se tiver que apostar, eu apostaria que a segunda é mais leve do que a primeira, porque a maioria das infecções são assim. Agora que eu posso quebrar a cara e ela ser uma mais como a dengue, isso pode acontecer, tá certo? Eu sei que tem hospitais aqui em Salvador que estão fazendo trabalho com isso, né? E só para falar dos critérios, e quando você documenta que o PCR é negativa, então o ponto de corte não é 90, é 45 dias. Eu tive PCR positivo, por algum motivo eu quis fazer controle de cura com PCR, negativei meu PCR. E aí, 45 dias depois, desenvolvi sintomas, positivei meu PCR, aí já é uma suspeita de reinfecção. Mas se você não documentar a PCR, a gente não documenta de rotina, 90 dias tem sido um ponto de corte, que tem sido utilizado. Só complementando, né, Alan? A gente vê assim, tantos casos de infecção, tantos casos de pessoas que baixaram a guarda depois que tiveram o quadro infeccioso. Aí eu costumo colocar, se realmente reinfecção fosse algo comum, a gente teria diversos casos de reinfecção. E como a Alan colocou, a gente tem aqueles casos que o paciente reinterna, mas não no período nem de 45 dias, né, Alan? Muito menos do que isso, aquele paciente que reinterna, e quando a gente vai ver, é uma complicação diretamente pulmonar do quadro inicial. É um BUP que não foi tratado da forma correta, é um paciente que veio depois com embolia pulmonar, mas assim, e mantém, pela nossa triagem, o PCR positivo, mas que esse PCR realmente tem uma característica muito claramente de ser algo residual e não a reinfecção. Então, não caracterizando aquele quadro, a gente não teve nenhum, nesse sentido, aqui internado com a gente, caracterizou um quadro que negativou ou que pelo menos passou 90 dias e o paciente completamente assintomático e depois reinternou. Um quadro de reinfecção. O tempo geral que vai acontecer com reinfecção, pessoal, a nível populacional, estou dizendo, né? Assim, vai haver uma queda rápida da imunidade coletiva e o vírus vai sofrer mutação, né? Ou não, né? Lembrar que a gente tem exemplo também para os dois lados. Tem um vírus da influenza, que é um vírus RNA, né? Que muta toda hora, né? Drifts e shifts, mas também tem o vírus, por exemplo, que é sarampo, que também é um vírus fita única RNA, que está estável desde quando? Desde sempre, que tem uma vacina desde sempre que funciona até hoje. Então, tem exemplos para os dois lados, né? O que será ele? Vamos ver, né? Vai ter que fazer uma vacina todo ano, porque ele muta. Não sei, vamos ver. Eu não teria essa resposta de qual será o comportamento. Mas, minha preocupação é exatamente essa, Elan, porque, assim, desculpa te interromper,
quando você vê casos, eu ouvi casos de gente que tinha negativado o PCR e que positivou precocemente, tipo 60 dias repositivou, assim, como essa vacina vai ser efetiva, em quanto tempo, assim, minha preocupação com as reinfecções hoje é muito mais com a imunidade que a gente está buscando aí, entendeu? Eu não sei se você tem algo para me tranquilizar em relação a isso. Eu acho que... Espera que falhou. O que? A vacina, foi isso? O que eu falei foi assim, que minha preocupação quando eu ouvi, aí recente eu ouvi casos de pessoas que tiveram PCR negativo, e que aí 60 dias depois, PCR de controle negativo, e que 60 dias depois teve novamente um quadro com anosmia e tal, não chegou a ter complicação, mas que positivou, entendeu? Então, assim, a minha preocupação hoje é como é que a gente pode acreditar na imunidade da vacina, entendeu? Nesse cenário em que você está vendo reinfecções, assim, por mais que a gente seja raro reinfecção, a gente tem visto, né? O ideal seria que a gente pudesse genotipar, e eu também já ouvi de hospitais aqui em Salvador que genotipou e era um outro coronavírus, né? Não era o 19, então, assim, a gente está muito cego ainda, né? Nesse cenário. Realmente, se vai, como é que vai ser a vacina, vamos ver, né? Mas, assim, acho que o vírus não muta tão rápido assim, não. Eu acho que ele não é, ele é menos para dengue, ele não faz drift nem shift, eu acho que não é tão rápido assim, não. E o Luiz Zé fez uma pergunta aqui que é bem difícil, né? Mas vamos lá. Pessoal, assim, fase 3, a partir da fase... eu não sou nenhum especialista em vacina, não é minha, apesar de infectologista, apesar de infectologista, ela não é minha área de atuação e também não é muito minha área de interesse, então não é uma das coisas que eu mais sempre li, não. Eu leio o que é preciso e o que é necessário. Mas, assim, o que dá para dizer? Dá para dizer, assim, que em algumas dezenas de milhares de pessoas que receberam a vacina, depois de 2 meses, ela conferiu uma imunidade protetora. Então, no melhor momento dela, a eficácia foi 95%. Eu acho pouco provável que essa seja a eficácia real, tanto do ponto de vista de plausibilidade biológica, geralmente essa não é a eficácia de uma vacina de vírus respiratório, a gente espera uma eficácia menor do que essa, e também porque quando for para o mundo real, onde a população é muito diferente, e a imunidade não for medida em 2 meses, então tem mais tempo, muito provavelmente não é essa. E o que se pode dizer até então é que após 2 meses de segmento não houve nenhum efeito adverso grave. Então, dá para dizer isso, tá certo? E assim, aí, segurança, né? E acho que essa é a palavra-chave que o Luiz pergunta. Ela é segura? Eu acho que segura, e aí eu vou citar aqui um cara que é muito bom, que é Paul Offit, que é um dos co-inventores da vacina do rotavírus. Ele fala o seguinte: segurança na área de saúde é custo-benefício, relação custo-benefício. A gente tem que entender que a gente está trocando riscos, tá certo? Ao tomar uma vacina que é nova, eu estou trocando o risco de adquirir Covid por um risco de adquirir um efeito adverso raro que ainda não apareceu. Então, sim, qual é o maior custo, qual é o maior benefício agora? Acho que o maior benefício é prevenir Covid e assumir um certo risco mínimo de um efeito de 1 em 1 milhão. Então, sim, é segura. E a relação custo-benefício aí é positiva. A relação do benefício, o benefício é muito maior, né, do que qualquer potencial efeito adverso, né? Então, sim. Então, eu acho que ela é segura nisso. Agora, não tenho dúvida, pessoal, são 40 mil doses no estudo de fase 3, ou 20 mil, ou 30 mil. Alguns efeitos raros acontecem 1 para 1 milhão, 2, 3 para milhão. Então, não tenho dúvida que quando houver vacinação em massa, vai aparecer alguma coisa de efeitos a longo prazo, né, que não aconteceram em 2 meses, sei lá, doenças mielinizantes. Se a população e se a mídia não estiver orientada em relação a isso, vai ser um pandemônio, entendeu? As pessoas hoje que clamam por vacina vão ser aquelas pessoas que vão acusar. Isso pode acontecer. Então, eu acho que a partir do estudo de fase 3 dá para dizer, sim, que ela é segura, porque ela não ela segura não, porque ela não ocorreu efeitos adversos graves em 2 meses, né, nessa população, e ela é segura porque o benefício é maior do que o custo atualmente. Então, eu acho que isso é segurança. Então, vale a pena vacinar. Agora que a gente sabe que a gente está trocando um risco por outro. Então, a gente está reduzindo o risco de Covid e ganhando um certo risco de um possível efeito adverso aí, que a gente sabe que algumas vacinas têm a longo prazo, né?
Não sei se eu fui claro, é porque a resposta também não é fácil de explicar, mas é mais ou menos por aí, não são conceitos objetivos. Mas isso do conceito de segurança e de trocar riscos, né, eu acho que isso é importante a gente saber. Deu para entender assim, a Sim, sim. mensagem? Foi claro. E o Luiz concordou aqui, botou aqui no chat, que realmente foi claro. A questão de vacina, Alan, sempre tem essa dificuldade, porque quando é numa doença, o paciente já está doente. Vacina, por ser algo preventivo, a gente vai estar fazendo uma ação dentro de uma pessoa que está sem nenhuma doença, que está saudável. Então, sempre gera esse questionamento. Mas acho que do ponto de vista populacional, é inquestionável realmente o impacto das vacinas, de todas as outras que tiveram e dessa que vai chegar. Mas aquele paciente que tiver aquele efeito, é isso que você falou, a importância de, principalmente nós, né, que temos o conhecimento técnico-científico, valorizar isso, já que, eventualmente, a população pode se perder nesse sentido e começar a desacreditar a vacina, né? Então... Eu esqueci. Desculpa. Não, é só porque eu ia complementar com uma segunda coisa aqui, né? O meu questionamento não é nem tanto nessa parte de segurança. Luiz colocou isso aí mesmo, duração de acompanhamento em termos de recomendar em massa. Não sei se ele botou só segurança, mas também em termos de eficácia. Né? Surge esse questionamento de reinfecção para a pessoa que teve a doença, que teve o processo inflamatório, que gerou anticorpos, que se curou da doença, e essa pessoa depois com o risco de ter reinfecção. Então, o quanto alguma substância, algum antígeno, algum vírus atenuado, alguma outra substância que não gerou a doença, vai ser o suficiente para gerar uma imunidade duradoura. Esse que é a maior interrogação que eu pessoalmente tenho. Mas eu sei que aí é aquela parte de uma conduta em massa. Né? Se a gente faz em massa, a gente perde os locais por onde a doença se propagar. Né? E aí eu queria ver sua opinião nesse sentido. Então é o seguinte, como eu falei, assim, dá para dizer o seguinte, pelo estudo de fase 3, que foi eficaz em 95% das pessoas porque ela produziu imunidade 2 semanas após a segunda dose em 95% das pessoas, entendeu? Ela preveniu, né? Então, assim, ela vê uma população ideal no momento ideal, 2 semanas após a segunda dose, mas e 1 mês, 2 meses, 3 meses após? Realmente fica a dúvida da duração disso. É por isso que eu acho que a eficácia não é isso tudo. Também, nesses estudos de vacina, existe o viés do participante. As pessoas que participam, que se voluntariam para estudos de vacina, elas geralmente não são pessoas normais, são pessoas que se cuidam mais. Então, elas se expõem menos. E quando você vê no braço controle desses estudos, a incidência de Covid é muito mais baixa que a da população geral. Então, geralmente essas pessoas se expõem menos, e isso falseia um pouco para cima o resultado da eficácia da vacina. Esse é um viés conhecido nos estudos de vacina. É por isso que a eficácia eu acho que ela não é tão alta assim. O que não é ruim. A nível populacional, a eficácia de 60%, 80% é imensa, não é ruim. Assim, então, assim, o que a gente dá para dizer isso? Que 2 semanas após a segunda dose, ela está ok. Eu acho que é plausível imaginar que ela protege, sim, após meses e até anos. Eu acho que é plausível imaginar isso. Vamos ver o que vai ser, mas eu acho que sim. Não tem por que a gente não pensar que ela não tem duração de meses aí. Aí é uma impressão, tá certo? De que sim, que é possível. Mas é assim que funciona, todo estudo de fase 3, pessoal, é assim mesmo. E a vigilância para efeitos adversos não acaba no estudo de fase 3, vem a vigilância pós-comercialização, né? Então, isso é possível. Agora vem uma grande pergunta aí. Oi. E vem uma grande pergunta aí se é possível obrigar pessoas a vacinar, né? Ou seja, a vacina obrigatória com uma vacina licenciada para uso emergencial. Essa é uma grande questão até filosófica, né? A gente pode obrigar as pessoas que tomam uma vacina autorização emergencial, né? Eu ia comentar um negócio, que eu esqueci o nome dele, um dos pais da vacina fala o seguinte: eu só diria que uma vacina segura após seu primeiro 1 milhão de doses. Ele falava assim. Alan, olhando aí, Alan, Ricardo falando, o perfil epidemiológico, esse momento aí de segunda onda, que a gente enfrenta uma doença que ela já é certamente muito mais conhecida do que era na primeira onda, a gente já tem aí um inimigo mais mapeado, né? Olhando o perfil epidemiológico, a questão vacinal e a discussão aí que é incessante com relação
a reabertura do comércio, a reabertura das escolas, a exposição das crianças. Existe aí uma opinião já mais consensual da infectologia com relação a essa reabertura de escola, ou um debate ainda que não tem ainda um consenso? Qual que é a sua opinião com relação a isso? Não existe não, Ricardo, sobre isso, né? Inclusive tiveram duas correntes aí americanas que recentemente cada uma delas publicou uma carta, né? Eu esqueci o nome das duas correntes, uma era o nome das cidades onde eles se reuniram, né? Sobre essas duas possibilidades de você liberar os mais jovens e proteger os mais idosos, né? Uma estratégia mais liberal, e a outra estratégia que é mais próxima do lockdown. Claro que não literalmente lockdown, mas mais próxima da restrição para todas as pessoas. Ainda não existe, eu acho que ainda não existe a resposta de qual é o mais certo, tá certo? Talvez a primeira não proteja tanto assim. Você não consegue proteger os com fatores de riscos mais idosos liberando os mais novos. Não é simples assim a proteção. Você não consegue segregar as categorias assim. Mas o fato é que, assim, por que a gente fez tudo isso, né? Para achatar a curva. Para achatar a curva, para ir liberando aos poucos até a vacina. Então, a gente não pode viver no eterno lockdown. Então, a gente tem que a gente fez isso, né? A gente achatou a curva. Então, isso tem que ser pensado, né? O problema é que na mídia domina uma coisa tão para o outro lado, né? Que chega a ser que eles não dão espaço para as outras pessoas falarem, né? É impressionante. Mas, assim, a gente achatou a curva, acelerou o desenvolvimento da vacina. Então, sim, teria que tentar abrir mesmo, tem que tentar abrir. Agora vai acontecer recrudescimento, dá uma freada de novo. Mas, assim, é assim que é feito, né? Então, não tem muito... eu acho que não dá para viver no lockdown para sempre, não dá para deixar as crianças em casa para sempre. O que foi feito, eu acho que mais ou menos foi de uma forma, para o bem ou para o mal, muito bem ou muito ruim, regular mais ou menos. O que foi feito foi isso, achatou a curva, acelerou a vacina e depois foi reabrindo. Eu vejo mais ou menos assim. Mas eu acho que teria que ser tentada essa reabertura, mas não é consenso ainda não. E esse é um tema tão complexo, né? Porque se você for pensar, as crianças não entrarão no calendário vacinal, porque não está tendo teste em criança, né? E a perspectiva do sindicato, eu estou falando isso porque eu estou bem envolvida no processo de tentar retornar às aulas com os pais. A ideia do sindicato é que só volte quando tiver vacina. Então, assim, é só 2023. Então, assim, do ponto de vista de experimento social, a gente está fazendo com as crianças atual, né? As crianças estão em lockdown desde março. Né? As crianças não podem ir para lugar nenhum. E é engraçado que você falou esse ponto da mídia, que ontem eu estava ouvindo rádio, né? E eles estavam dando espaço para os artistas falarem do fechamento de teatro, de cinema, mas ninguém fala do fechamento das escolas, né? Impressionante, assim. Óbvio que eu também me preocupo com os artistas, com tudo isso, mas isso não é o mais importante no nosso cenário atual, né? É bem difícil esse cenário que a gente está vivendo. E eles não dão espaço, né? É uma pauta muito uníssona para fechar tudo, e eles não dão espaço para outro lado falar, né? O fato é esse. Eu não estou dizendo que tem que abrir estratégia liberal, não. Eu estou dizendo que em um momento a gente tem que fazer algumas concessões, né? Um momento de debate, né? De racionalidade. Marcel, existe algum racional em pensar que essa vacina pode se comportar no futuro como a prevenção, por exemplo, de pneumonia em idoso? Como é que você vê aí qual é a população mais vulnerável? Quem seriam aí as pessoas que devem passar na frente da vacina, na sua opinião, de que está vendo tanto paciente que agrava? Quem é essa população que merece passar na frente? Isso, Ricardo, eu acho que aí é interessante, porque a gente, com esse tempo todo que está vivendo com a doença, né, os dados estão se tornando cada vez mais claros, né? E a Alan pode até falar nesse sentido, a influenza a gente via que tinha muito os idosos, claro, mas tinha muito criança, tinha muito gestante, né? Gerou esse risco aí com H1N1, né? Naquela onda de 2009, se eu não me engano, 2009, né, Alan? Eu me lembro lá do Otávio Mangabeira, a quantidade de gestante em ventilação era uma coisa assustadora lá, né? E assim, no momento atual, a gente já vê que tem a população idosa, com certeza,
as comorbidades mais significativas. Hipertensão, sempre aquele questionamento, a hipertensão porque é comum no idoso ou realmente hipertensão é um fator de risco isolado, né? Mas, assim, diversas outras comorbidades também estariam relacionadas, mas o que eu acho interessante é que quando vê, em termos de necessidade de vacinação, é uma questão puramente técnica, né? Então, a necessidade de vacinação é a população que está em maior risco e aquela dificuldade de você conter surtos, né? Então, o profissional de saúde que serve como vetor tem que ser realmente prioridade. Então, sempre tem esse questionamento na mídia. É interessante que a população encarcerada, né, Alan? O pessoal bota, oh, que absurdo, vai vacinar primeiro os presos do que a gente, e tal. Mas a questão é que, aí o que você vai fazer? Se tiver um surto numa população encarcerada, você vai pegar e vai botar todo mundo fora da prisão, ou vai deixar o pessoal ficar lá doente, disseminar e ficar 100%, mesmo uma doença que tenha uma letalidade mais baixa, mas vai deixar as pessoas morrerem ali, né? Então, é nesse sentido que é muito difícil. Então, tem que ser uma discussão puramente técnica, né? A parte de vacinação. E, como a Alan colocou, as discussões estão se tornando cada vez mais políticas, né? População de risco, a gente viu aqui, quem está tendo desfecho ruim são os idosos. Quem está tendo desfecho ruim são pacientes com múltiplas comorbidades. Quem está tendo desfecho ruim, o jovem, é o jovem obeso, é o jovem diabético, é o jovem hipertenso. O idoso, aí realmente é o mais comum. Então, as comorbidades, sim, chamam a atenção. Agora, a gente não vê naquela população jovem, a gente não vê em crianças, né, Ana? Eu não sei o quanto o impacto disso que Samira está colocando, porque realmente as crianças sofreram um lockdown total, mas os pais ficaram doentes, crianças ficaram doentes, e ainda assim a gente não viu aquela gravidade na doença da criança. Então, a prioridade realmente tem que ser essa, tem que ser do ponto de vista técnico, não do ponto de vista político, para poder realmente vacinar. Acho que é uma vacina que vai vir para ficar de uma forma ou de outra, né? Qual é a sua eficácia, como não vai ter vacina para... Né? O Ricardo falou. Uhum. Posso fazer mais uma pergunta? Eu estou demais hoje, né? Normalmente eu não pergunto tanto assim, não, mas hoje eu estou que estou. O Alan, em relação aos imunossupressos e o tempo os que positivam, né? E o tempo de quarentena, você mudou a sua perspectiva aí durante a pandemia? Como é que estão? Qual que é a tua opinião assim em relação a isso? De forma geral, a gente tem estendido o tempo para 21 dias para imunossupresso e, caso a caso, reavaliar para ver se precisa de PCR controle ou não, Samira. Mesmo sabendo das limitações da estratégia de fazer PCR de controle, que é você fazer um negativo, no dia seguinte você faz e dá positivo, entendeu? Mas, de forma geral, você me mandou até aquele artigo, né? Mas, de forma geral, aqui na cardiopulmonar, a gente estende para 21 dias automaticamente. O paciente tem imunossupressão, né? Imunossupressão mesmo, alterada grave, automaticamente o tempo de isolamento vai para 21 dias, isso é automático, e a gente avalia se a partir de 21 dias de repente o cara teve uma melhora substancial, já está bem, eu opinei que era ambiente, a gente já tira ele do isolamento, porque não tem realmente qualquer evidência dessa atividade, ou se a gente prolonga um pouco mais e vai para a estratégia de PCR de controle, porque ele ainda continua hipoxêmico, infiltrado, entendeu? Então, o que eu diria é isso, estende o tempo para um mínimo de 21 dias, e daí faz uma análise individual, para ver se é suficiente isso, ou se vai um pouco para frente. A gente tem tentado, na oncologia, fazer o controle, né? Quando é possível. Às vezes a gente tem limitação. E o que a gente tem visto é que, realmente, apesar de assintomáticos, eles persistem positivo durante muito tempo. E a preocupação é aquilo que a gente sempre discutiu, né? Será o quão eles estarão responsáveis por transmitir para os outros, né? Circulantes, que também é um ambiente de pessoas que, de certa forma, estão em tratamentos que levam à imunossupressão. E depois eu te mandei aquele artigo porque eu achei bem interessante que faz todo o sentido da gente prolongar mais e tentar buscar mesmo o PCR mesmo, né, negativo. Eu acho que isso aí é uma segurança 100%. Né? Agora, o custo disso é que talvez você esteja desassistindo essa pessoa que está curada, mas com PCR positivo de fragmento viral, tá injustamente dizendo que ela ainda tem Covid, mas ela não tem, só tem fragmento de RNA e negando acesso ao sistema de saúde a ela, entendeu? Esse é o ponto negativo
pessoa, né? Não, assim, esses que estão assintomáticos, só estão positivos, o que a gente tem feito, na verdade, é aquele isolamento que a gente tinha combinado, ele isola dos outros, mais em proteção ao restante, né? Porque é depois de 14 dias, né? Que se ele persiste, se ele tem um PCR que persiste positivo, ele tem uma urgência de fazer o tratamento. Então, a gente mantém, mas faz todo o fluxo de isolamento para que não haja nem para a equipe, nem para outros pacientes qualquer tipo de contato. Mas, assim, a gente está ainda patinando, né, eu acho, toda a pandemia. Acho que é isso. Nesse contexto, ainda tem aqueles pacientes que a gente tem que discutir caso a caso. A Alan sempre me liga, a gente vai discutindo, porque aquele paciente que teve alta, mas retornou após o 14º dia, mas retornou por sintoma respiratório. E faz o PCR COVID e está positivo. Só que o sintoma respiratório é por uma co-infecção bacteriana, o sintoma respiratório é por uma embolia pulmonar, um sintoma respiratório é por pneumonite em organização. Manter esse paciente isolado, não manter esse paciente isolado, então a gente vai realmente avaliando caso a caso para poder definir onde é que vai alocar esse paciente. O que facilita muito nossa vida aqui, né, Alan, é isso. A gente tem o PCR COVID no momento que ele vai internar. Então, eu não preciso internar esse paciente ainda numa suspeita do PCR. O PCR veio negativo, ele está com baixa probabilidade de ser, a gente já coloca fora, isso é muito tranquilo. E, eventualmente, a gente coloca esse paciente, se for naquele quadro inicial, aquele quadro agudo, o paciente está com 5, 6 dias de sintoma, um quadro extremamente típico, e vem negativo, ainda assim a gente eventualmente coloca, né, e repete ou faz algum exame sorológico para poder avaliar. A gente tem essa propedêutica armada que nos auxilia bastante. Pessoal, algum comentário ou alguma pergunta a mais? Muito bom. Só uma coisa a mais, olhando aí do ponto de vista cirúrgico, eu até acabei de fazer um EBUS, eu tô em São Paulo essa semana, e aí eu fiz um EBUS numa paciente agora que ela vai precisar de neoadjuvância, e ela estava com PCR positivo semana passada, ela teve Covid há 2 meses, 39 anos, aí quando eu internei para fazer o diagnóstico, veio o PCR positivo. Aí só me liberaram para fazer o procedimento de punção transtorácica numa sala com pressão negativa. Aí eu fiz lá, veio o diagnóstico, mas aí, como ela tem neoplasia, agora a gente fez o EBUS porque negativou o PCR, né? E aí vem a pergunta, né? Até que ponto a gente consegue, com a paciente PCR positiva, nessa situação aí, né? Foi a infecção de 2 meses passado, a gente consegue tratar esse paciente do ponto de vista de imunossupressão. Se o PCR está positivo, a gente deve fazer o quê? Esperar negativar? Ou a gente pode encarar aí uma situação de que é RNA residual? E aí o outro paciente que eu fiz uma lobectomia ontem aqui, a família veio para mim e falou assim, olha, minha filha está com dor de cabeça em casa e eu quero saber se eu e ela precisamos fazer PCR, porque ele vai ter alta, né? O paciente fez a lobectomia ontem. Eu doso o PCR para a família? Eu faço o quê, do ponto de vista desse paciente no pós-operatório? Qual seria a recomendação desses 2 casos? Espera negativar, e com relação à família, eu tenho que saber que está todo mundo negativo, ou eu libero para ele ir para casa sem dosar na família o PCR? 2 coisas bem práticas, sabe? bem difícil. Não sei, eu, assim, O que é que vocês acham? eu acho que conversaria o infectologista, o paciente e você, o oncologista, para ver o que é, qual a melhor estratégia, entendeu? Mas se ela vai passar por uma terapia imunossupressora e ainda tem menos do que 3 meses, você pode tentar ver se há negativação, mas, Ricardo, não saberia te dizer assim, te dar uma resposta exata, não. Eu iria ver caso a caso, grau de imunossupressão, grau de... Não saberia te dizer, não. Hoje, eu sou cada vez mais, em relação à sua segunda pergunta, a uma testagem agressiva, sabe, da população. Então, hoje, eu solicito o PCR para os contactantes domiciliares, mesmo que assintomático, até para eles gerenciarem melhor a condição deles em casa, mas também para a gente ter estatística, né, saber se é positivo ou negativo. Então, se tem um paciente que imunossupresso, que está indo para casa, e tem paciente em casa que está sintomático, acho que sim. Se tiver assintomático, não existe essa indicação. Se quiser fazer com um protocolo de segurança e a família quiser fazer, quiser arcar com esse custo, tudo bem, né? Mas não existe essa indicação, não.
Então, vai um paciente imunossupresso para casa e os que vão recebê-lo fazerem PCR. Se eles estão tomando cuidado, não estão circulando na comunidade de forma irresponsável, não existe não. Mas se eles quiserem fazer, acho que tem que oferecer. Acho que a gente não tem que... Eu sou cada vez mais liberal em relação à estratégia de testagem mais agressiva. Sabe? Só assim que a gente vai conhecer e combater a doença, né? A disseminação. Perfeito. Perfeito. Então, obrigado, pessoal. Acho que a discussão foi muito boa, né? A gente foi para outras áreas, né? Que a gente não estava pretendendo discutir, mas é sempre bom, sempre engrandecedor. E, então, bom final de semana a todos e até as próximas sessões. Valeu, pessoal. Até a próxima reunião. Obrigado a todos. Boa tarde a todos.